Tudo certo então, Éder? Então nós vamos começar a nossa catequese hoje, né? Sábado Santo. Vamos começar com a história do venerável Fulton Sheen. Nosso amigo Éder então vai nos falar sobre a sua pesquisa aqui de Fulton Sheen. E a gente inicia dessa forma. Vou vir aqui, ó, do outro lado. Aqui? Ali. Dá mais uma apertadinha ali. Deixa eu tirar essa cadeira de lá, vou botar aqui no teu cantinho. Oh, meu Deus. Bom dia, chegaram na hora certa, hein? O Éder puxou a colinha dele ali, já vai começar de Fulton Sheen a história. Pode sentar e senta. Não, tá disponível aí. Então, a minha pesquisa foi sobre o Fulton Sheen. Ele era um bispo conhecido como um bispo da comunicação. Ele é americano, né? E eu vou colando um pouquinho Fica aqui, à tá? vontade, Éder. Não, isso aí tá tudo certo. E ele foi conhecido por usar a mídia para evangelizar. Ele começou usando a rádio e depois passou a usar a televisão. Com isso ele mostrou que a fé, né, ela pode chegar a todos os lugares e usando através da comunicação. Ele nasceu em 1895 nos Estados Unidos e ele já jovem já demonstrava que ele era muito inteligente e ele tinha um forte chamado para a vida religiosa. Ele se tornou padre e professor e ele se destacou muito pela forma clara e profunda que ele tinha de explicar a fé católica. E como eu falei antes de entrar na televisão, ele já comunicava através da rádio. Então ele começou comunicando através da rádio e depois ele passou a comunicar na televisão. No ano de 1950 que ele começou um programa que ficou famoso, muito famoso até hoje, segundo o que eu pesquisei. Eu não conhecia, né, mas provavelmente tem muitas pessoas que conhecem por ser um programa americano, né? E procurei até se tinha dublado alguma coisa, não tem. Mas no YouTube tem muito, os programas estão tudo lá. E o nome do programa é Life is Worth Living. Eu sou ruim em inglês. Mas depois eu vou mandar aí no grupo o nome certinho. Acho que a vida vale a pena ser vivida, alguma coisa assim, né? E então milhões de pessoas assistiam ele toda semana. Toda semana tinha programa dele, toda semana. E ele apresentava o programa sozinho. Era ele e um quadro negro onde ele ia escrevendo lá como se tivesse... Como o Rodrigo dando aula aqui, tá aqui, ele escrevia no quadro lá e olhava e explicava, era só ele e o quadro. E ali ele fazia as explicações dele. E o impacto dele foi tão grande que ele ganhou um prêmio, que é o Emmy, que é como se fosse um Oscar, assim, vamos dizer, né, que é um prêmio muito importante, e que até aquele momento não era comum alguém católico ganhar um prêmio desse nível, né? Então isso também mostrou como a comunicação estava sendo importante no evangelismo, né? E além da rádio, da televisão, ele também escreveu mais de 60 livros. E teve um livro que foi o mais famoso, que é o Life of Christ. Vida de Cristo. Então a missão dele sempre foi evangelizar, ensinar a fé e mostrar que a fé pode transformar as vidas. Ele faleceu em 1979, né? E então a Igreja Católica o declarou venerável, né? Reconhecendo que a vida dele foi em santidade, porém até o momento ele ainda não foi considerado santo, porque falta da etapa do milagre, que é comprovar os 2 milagres dele. Só isso que falta para ele ser beatificado. Beatificado. Deixa eu ver. Então ele sempre defendeu o uso da mídia para evangelizar. Então vamos dizer que ele foi, pelo que eu entendi, é como se ele fosse a primeira PASCOM. Eu achei isso muito interessante, porque é o que a gente faz hoje na PASCOM, que é
usar da mídia para fazer o evangelismo, para mostrar o que acontece ali para mais pessoas. E foi assim que ele começou lá atrás, através da televisão, do programa de televisão dele. Ele evangelizou muitas pessoas e trouxe muitas pessoas que não eram religiosos, que por assistir aqueles programas se tornaram religiosos através daquilo. Então foi um meio muito, muito importante. E é isso. É isso aí. Uma salva de palmas. Obrigado, Éder. Eu vou te fazer uns complementos da história do Futonchim agora. Tá. Deixa eu botar a cadeirinha para cá de novo. Faltou cadeira não, né? Tudo bem com todos, com todas? Tudo certo? Estão todos bem? A mesa abriu, né? Tá ruim para ti? Tá bom? Então, o Futonchim, ele, por coincidência, o Éder, acho que foi a última apresentação, né, da Vida dos Santos que nós distribuímos. Não ficou ninguém para trás aqui, né? Todos apresentaram, né? E o Futonchim, ele é bem ligado ao que o Éder faz hoje, como Pascom, exatamente, né? Por coincidência, não pensei nesse detalhe, mas depois eu estava avaliando em casa e disse, olha, coincidência. Foi um sacerdote católico que se utilizou dos meios de comunicação para evangelizar. Né? Então, assim, o Futonchim foi alguém muito distinto a seu tempo. Então, como o Éder bem colocou, ele nasceu nos Estados Unidos e desde criança ele tinha vocação para o sacerdócio. Então, ele tinha um chamado de Deus para ser padre. E aí foi engraçado, teve uma cena da infância dele, que ele era coroinha, e ele deixou cair uma galheta no chão durante uma missa com o bispo. E aí o bispo, no final da missa, não repreendeu ele, né, pelo fato, porque chamou a atenção, quebrou, enfim, de um transtorno durante a missa, mas perguntou para ele onde que ele iria estudar quando crescesse. Aí ele falou que ia estudar na escolinha ali, do bairro, coisa e tal. Eu disse, não, depois, quando ficar maior. Eu disse, não sei. Ele falou, fala para tua mãe que tu vai estudar, não me lembro o nome do colégio exatamente, mas era uma faculdade da Bélgica, né? Que é uma faculdade tomista, que era referência na formação de padres, uma das melhores do mundo, na formação de sacerdotes. E aquilo foi uma profecia, porque de fato, depois que ele ingressou no seminário, ele foi concluir seus estudos nessa faculdade tomista. E Futonchim, ele tinha muitas virtudes, né? Assim como a gente vê em todos os santos de alguma forma, né? Ele tinha uma memória fotográfica. Ele era uma pessoa que lia e ele realmente decorava sem qualquer esforço aquilo que ele leu. Ele memorizava muito bem as coisas. E isso no estudo da igreja, na teologia, na filosofia, é uma virtude muito elevada, né? Porque você precisa das bases para poder subir nos níveis de conhecimento. Então, quem conhece muito bem as bases e não esquece daquilo, vai construindo conhecimento e vai convencendo de uma forma muito maior do que aqueles que precisam de consultas e vão se esquecendo, tipo eu, assim, que eu da catequese me esqueço, assim, das coisas. Então, enfim, e aí Futonchim, ele tinha essa virtude. Então, ele se destacou muito na faculdade, ele se destacou no mundo acadêmico a seu momento, muito. Ele fez pós-graduações e mestrados, e aí existe um nível de aprovação assim no mestrado que ele fez na sua época, que muito difícil de ser alcançado, e ele chegou lá, né? Ele alcançou. E aí depois que ele se formou, ele foi para a Inglaterra, onde ficou sendo professor por algum tempo, um curto espaço de tempo, e depois ele foi chamado pelo mesmo bispo, para os Estados Unidos, para a cidadezinha lá do bairro que ele nasceu. E aí esse bispo, ele nomeou Futonchim pároco de uma cidadezinha de interior lá, essa cidade pequenininha, que nem asfalto tinha. Era uma barreira para todo lado. E aí ele ficou um ano ali, sem dar aula, sem faculdade, sem aquela atmosfera acadêmica. Digamos que ele era basicamente um intelectual. Então ele era muito bem visto para formar outros professores, outros sacerdotes e tudo mais no meio acadêmico. E ele ficou ali, fez um trabalho excelente, a igreja que era vazia começou a encher, ele batia de porta em porta, ele convidava o povo, ele discutia com os Estados Unidos. Naquela época, entre grupos, religiões, digamos assim, nomeadas, os católicos eram maioria como católicos. Mas os protestantes, se unisse todas as seitas protestantes, elas seriam a maioria nos Estados Unidos.
né? Mas como um grupo, os católicos eram a maioria. Vamos para os presbiterianos, não eram tão numerosos quanto os católicos, mas se reunisse os presbiterianos com os batistas, com isso, com aquilo, os evangélicos, lá, os protestantes, aliás, eram muito maiores, sempre foi. Então, os católicos, eles eram tidos como só os migrantes, né? Vieram de outros países, e aí ali eles se instituíram, mas o americano raiz ou era batista, ou era presbiteriano, luterano, enfim, e outras denominações, né? Então os católicos eram de alguma forma assim, o pato feio da história lá nos Estados Unidos. E aí ele discutia, e ele batia, e ele foi, encheu a igreja. Depois de um ano o bispo chamou ele. Fulton, então queria te nomear agora, salvo engano, como ou sacerdote ou bispo auxiliar em Nova York, porque ele fez um teste com Fulton Sheen. Aliás, ele fez um teste com Fulton Sheen não reclamou, ele foi obediente, então ele queria medir a obediência do Fulton Sheen. Como tu foi obediente, agora eu vou te colocar numa universidade. Então ele foi dar aula. Só que ele era muito eloquente, ele tinha palavras muito certas, muito inspirado pelo Espírito Santo, uma memória muito poderosa, e logicamente vai se destacando. Ele era muito convidado para pregações, e ele sentia no seu coração que a missão dele era pregar, né? Era pregar. O chamado de Deus era pregar. E aí ele foi convidado para fazer um programa numa rádio, nesse tempo, uma rádio de um proprietário, era católico, uma pequena rádio. O rádio estava começando a acender nos Estados Unidos, e aí todo dia ele tinha Hora Santa, ou uma vez por semana, ou todo dia. Um programa chamado Hora Santa, e aquele programa começou a crescer, era regional, e depois ficou nacional. E ele começou a converter muitas pessoas pelo rádio, né, por aquele, acho que eram 30 ou 20 minutos, não sei. Hora católica, aliás, não era Hora Santa, era Hora Católica. E aquilo foi repercutindo. Então ele depois ganhou um programa na televisão, e ele foi depois também nomeado bispo pelo cardeal, bispo de Nova York. Então nesse tempo ele começou o programa de televisão, como o Éder falou, e esse programa começou a estourar, simplesmente com um quadro, e ele ali com a roupa de padre, e ele tinha esse tempo, né? Então, só que o programa dele, ele não fazia de qualquer jeito. Ele gastava um tempo muito grande sobre o programa, ele tinha pessoas que ele contratou para trabalhar com ele. Então ele apresentava o programa em francês para um padre, se eu não me engano, para uma mulher, em italiano para um padre, e depois ele estava preparado para falar inglês na televisão. E aí ele tinha um judeu que fazia umas piadas que ele contava no programa, então ele estruturava o programa de forma que aquele programa era cativante para as pessoas. E aí ele não falava diretamente sobre a religião, mas ele falava de temas atuais, de questões pontuais, e ele puxava para a realidade da religião. Então aquilo ali, ele começou a ser o campeão de audiência nos Estados Unidos. Mais de 30 milhões de pessoas a seu tempo assistiam ao vivo o Fulton Sheen na TV. Frank Sinatra, para ter uma ideia, Frank Sinatra tinha um programa de televisão ao mesmo tempo. E o Fulton Sheen era muito mais assistido que o Frank Sinatra, tanto que o Frank Sinatra deixou de ter o programa de televisão por causa do Fulton Sheen, porque não tinha audiência. E Fulton Sheen, então, arrebanhou uma multidão nos Estados Unidos. E aquilo começou a elevar, né, a conversão para o catolicismo, assim, de uma forma muito forte nos Estados Unidos. Então ele tinha essa pastoral dele, e como o Éder comentou, ele escreveu mais de 60 livros. Então um dos livros, esse quanto eu trago aqui, algumas coisas eu pesquiso também. E aí ele tem várias narrações de vários fatos da vida dele, né, que aí a gente pode pesquisar depois, e fiquem à vontade, que é muito interessante que façam a pesquisa. E aí então, só que ele chegou num auge e tudo mais, ele apresentava o programa no teatro, na Quinta Avenida, em Nova York. E para ter uma ideia do teatro, não sei se tinha 2.000 lugares, para cada 4 pessoas que queriam participar toda semana, apenas uma conseguia. Tinha fila de espera para participar junto no programa de televisão. A polícia tinha que trancar a rua, era uma coisa assim fora do normal. E isso, por quê? Porque ele era uma pessoa realmente que usou aquilo que Deus deu para o serviço de Deus. E isso vai refletindo, né? E vai colocando. Claro que é uma virtude muito específica, né? Então ele era uma pessoa eloquente. No YouTube tem vários vídeos do programa de televisão do Fulton Sheen, muito legal assistir, vários, da sua época, né? Só que aí chegou um tempo em que ele tinha uma instituição, Fulton Sheen,
E ele ajudava muito, né? Ele arrecadava muito dinheiro, porque tinha a comunicação, era muito forte, então conseguia arrecadar muito dinheiro para as missões. Então eles tinham uma ONG, uma espécie de uma ONG, não é? Uma instituição, né? Católica, em que ele arrecadava fundos para as missões. E aí, num certo momento, o governo americano deu para ele não sei quantos 1000 litros de leite para as missões. E esse mesmo bispo, que falou quando era coroinha, arcebispo, né? Depois nomeou ele bispo auxiliar de Nova York, chamou ele, disse, ó, eu quero que tu pague para a diocese de Nova York esse leite, porque o governo deu para a diocese, não foi para você. Eu disse, não, foi para mim, foi para a minha instituição, não foi para a diocese. E se eu fazer isso, vou estar sendo injusto. Essa não é a intenção de quem doou. E aí ele entrou no embate com esse cardeal. Entrou no embate, e aí chegou até no Papa, acho que era o Papa São Pio XII, né? Acho que não sei se é santo, Pio XII, e aí o Papa deu razão a Fulton Sheen. E aí o cardeal jurou uma certa vingança. Então, felizmente, por uma inveja, né? Por uma ganância. E aí sei que foi o momento em que a igreja passou pela reforma do Concílio Vaticano II, e aí começou uma onda de reforma, e aí foi a oportunidade para o cardeal dar uma desculpa e tirar ele de bispo auxiliar. E aí nomeou ele bispo em outro lugar, lá no interior, tirou ele de cena, né? Então ele começou a ficar isolado, então não deixou mais ele ter o programa na televisão, enfim, ele saiu, tirou da mídia, e aí foi o momento de, fala-se, purificação da vida dele, porque aí ele começou a ficar fora, né? Excluído, pressionado, perseguido, e aí tinha 76 anos na época, e aí ele morreu com 81, eu acho, então 5 anos, né? 5, 6 anos aí que ele passou por um purgatório, digamos assim, na vida dele. E aí quando ele se ordenou padre, ele fez um propósito, que ele passaria todos os dias 1 hora em adoração na frente do Santíssimo. Então ele ia na frente do Santíssimo todos os dias, na hora santa, e ele não falava nada. Ele ficava adorando em silêncio, todos os dias, todos os dias. E aí ele também fez um propósito que todo sábado ele celebraria uma missa em honra a Nossa Senhora. Todo sábado ele celebrava uma missa em honra a Nossa Senhora. E aí, 81 anos, ele morreu ajoelhado no sacrário. Então, encontraram ele morto. Então, assim, para compreender, assim, né, a atmosfera que ele viveu, né? Então, ele morreu junto com aquele propósito que ele estava da adoração. E aí, Fulton Sheen, então, ele foi considerado venerável, que é um mérito de santidade, mas as escadas de quem vai ser beatificado, primeiro venerável, depois beato, depois santo, né? Então hoje ele está como beato, e ele era para ser, o milagre já foi comprovado, e ele era para ser santo em 2009, declarado santo pela igreja, só que por problemas na igreja americana, os padres, né, infelizmente são muito envolvidos em escândalos sexuais, né? Então o capeta botou as aspas forte lá. E há tempos atrás, escândalos eram muito evidentes na televisão, documentários, horrível. Mas agora as coisas já estão mais normalizadas, né? A igreja foi intervindo, foi corrigindo, foi tomando as atitudes, né? E nós temos agora nos Estados Unidos uma onda de conversão ao catolicismo. Se vocês pesquisarem, os Estados Unidos está numa onda de conversão ao catolicismo. E esse ano, em setembro, Fulton Sheen vai ser declarado santo. E essa ação, vocês podem ter certeza, vai levar muitas pessoas ao catolicismo. Então, assim, a pessoa, né, a vida da pessoa, como eu já falei lá, né, a cura d'arte, né, transforma a cidade. São Francisco transforma a cidade, Fulton Sheen transforma a cidade, transforma o país. E com certeza esse movimento de beatificação, de santificação, vai transformando os Estados Unidos também. Então podem acompanhar, né? E para terminar sobre Fulton Sheen, o milagre que ele foi atribuído a ele é de um casal americano, que a mulher estava em trabalho de parto. Não sei se estava ganhando o filho ou se o filho estava doente e foi para o hospital. Sei que a criança morreu, e aí os médicos, eu acho que a criança não era recém-nascida. Os médicos começaram o trabalho de reanimação. E aí, naquele momento, eles clamaram a intercessão de Fulton Sheen, recém-nascido. Clamaram a intercessão de Fulton Sheen, que se a criança sobrevivesse, daria um nome de Fulton,
um segundo nome para a criança, né, como Futon. E rezaram para a intercessão dele. 60 minutos depois da criança estar declarada morta, ela voltou à vida. Então esse é um milagre comprovado. O outro eu não sei, mas esse é um dos milagres comprovados que estão no processo de beatificação agora de Futon Shin, santificação, né? Então é isso, esse é Futon Shin. Acompanhe esse ano, setembro é a sua santificação, processo de beatificação, né? No Vaticano, acompanhe, vai ser muito... Futon Shin. Futon Shin. Não é o nome dele, é engraçado, o nome dele é Pedro. Mas Futon Shin é o sobrenome do pai e da mãe. Aí ele se nomeou como Futon Shin, os nomes do pai e da mãe. Ô, Rodrigo, que interessante, né? Porque o Frei Gilson usa bastante ele, né? Usa. E como se cruza, né? Igual a evangelização Sim. do Frei Gilson, né? É comunicação pelas mídias, né? Tem até assim, milhares. Né? Sim. Igual ontem no Rosário em Itapema teve mais de 10 mil pessoas às 4 da manhã. Não, é incrível, é incrível. Incrível. É assim, glória a Deus por isso, né? Que possamos perseverar e caminhar cada vez mais, né? Na verdade da Santa Igreja Católica, né? Amém? Então tá, povo. Tudo bem com todo mundo? Mais ou menos, Semana Santa, vivendo adequadamente, coisa boa, todos na igreja, rosário, é isso aí, né? Mais ou menos. Vamos melhorar então o que não tá bom. Lise, pian pian. Quarta-feira, quem foi levanta a mão? E quem me prometeu aqui? Epa! Não vai ninguém. Não sabia se era uma catequese. Era uma catequese? Não, era um encontro. Deus, não convidando que pode. Sim. Não posso ver. Ela não podia. Não, povo, tudo bem. A quarta-feira então foi assim uma explicação da Santa Missa sobre um outro aspecto, né? O padre ele trouxe o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e foi passando partes, né? Meio que associando as partes da missa com os momentos de Cristo e sua paixão, né? Então, mas eu não vou entrar no detalhe agora, depois se sobrar tempo a gente conversa. Eu nem ia perguntar, tu já Não, porque a gente conversou sobre isso. Eu falei que ia falar hoje, mas agora não. Mas só para contextualizar, que a missa é isso. A missa é isso. A missa, então, ela inicia na ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, e ela se estende até a cruz, né? Então essa é a missa, o que nós vemos na missa é esse momento, né? Então a consumação na cruz é a primeira missa. Quem participou da primeira missa? Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleófas, Maria Madalena e o discípulo amado de Cristo, que é São João. Então quem foi ontem na celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos o evangelho mais longo do ano, que é o evangelho de São João, relatando a paixão. Evangelho de São João, quem era São João? Aquele que esteve ao pé da cruz. De todos os discípulos, quem que ficou junto o tempo todo com Jesus? São João. Então é um evangelho que ele tem muitos detalhes que os outros não têm. Lava-pé só aparece no evangelho de São João. Então o evangelho de São João ele é muito diferente. Ele é muito profundo e ele é um evangelho de quem realmente estava muito perto o tempo todo de Jesus. Então, assim, é um evangelho belíssimo, né? Então, a igreja se usa do evangelho de São João sempre em situações especiais. Festas, na Semana Santa, porque é um evangelho mais profundo. E os outros evangelistas aí do ordinário do ano A, B e C. Alguém viu o vídeo que eu postei ou não? Não viram? Não? Tá. Do último. Viu? Foi ontem. Eu, infelizmente... De ontem. Quem faltou, né? Quem esteve aqui... Porque assim, eu não vou repetir o que eu coloquei lá, daí eu peço que vocês assistam, por favor, que é a base que nós vamos falar hoje, a continuação, tá? Semana passada a gente começou sobre a Santa Missa, então. Então aqui é um resuminho, né, de 15 páginas. Eu queria fazer tudo semana passada, e não deu. Então a gente falou aqui semana passada do contexto histórico da Santa Missa, né? Como... Semana passada não teve, né? Sábado. Eu não vi porque eu achei que tu disse que não ia ter. Teve? Não, daí eu botei no grupo. Teve? Não, Sério? É sério, estava em casa. Olha só, não ia ter, mas daí o que aconteceu? Mas tu mandou lá que ia ter? Eu acho que eu mandei, né? Acho que não. E aí, eu acho que eu mandei, Jéssica. Se eu não mandei, me desculpa, mas eu acho que eu mandei. É porque não ia ter de fato. Eu só vi até aí, né? Só que aí o bispo ia ter a ordenação, a sagração do novo bispo na nossa diocese naquele sábado, no retrasado.
E aí ia ter catequese. Dessa pessoa não vai ter catequese porque vai ter, então, a sagração. Não vai ter movimento paroquial nenhum, então eu não vou dar catequese também para quem quiser participar, né? Inclusive nós somos. E aí, como eu tive que não ter catequese aquele sábado, eu fui obrigado a fazer nesse passado. Na realidade, ia ter sábado passado, não ia ter, era hoje. Inclusive, tu falou pra gente que a gente ia ficar até as 11. Isso, é isso. Foi o dia que eu falei, ó, nós vamos esticar um pouquinho mais. Esforça para não faltar, reserva um tempo maior para os poderes do Isso. E foi mesmo. Foi mesmo? Até as 11. Não, mas esse sábado agora, né? Que passou, né? Tá certo que eu trabalhei ali. Ah, não, então tá. O outro É, que eu tava de folga. que não teve. Não teve. Isso. Sabe quando é de folga? Porque eu tenho... Ah, não, então Ah, tá. estamos kits, então. Inclusive, na catequese passada, tu falou sobre ela, que ela não Sim. ia conseguir mais vir. Sim, comentei, ó, a Jéssica tá numa função aí pesada, mas estamos levando. Mas vamos lá então. Então eu falei sábado passado sobre a história da Santa Missa, né, como ela começou lá no início, né, da era cristã, das primeiras comunidades, né, das finalidades da Santa Missa, né. Quando nós vamos para a Santa Missa, nós vamos para quê? Para adorar a Deus, para dar graças a Deus, para pedir graça a Deus e para reparar as ofensas a Deus, os pecados, né? Então, falei dos sacerdotes, li uma carta lá de São Justino, datada do ano de 150, em que ele descreve a Santa Missa, né? Todos os elementos da Santa Missa já estão ali, né? Então, vocês podem ver lá também. Falei que depois, no ano de 600, os atos iniciais, aqui os ritos iniciais, né? Distribuam aqui de 2 em 2 aqui, vocês. Os ritos iniciais da Santa Missa pelo Papa São Gregório, o Gregório, ele foi estabelecido. Mais uma aqui, mais uma ali. Lá tem uma aqui. Compartilha com o César ali, só para a gente acompanhar, né? Então, para falar que a liturgia da Santa Missa, ela sempre foi do jeito que ela é hoje. Os passos, os ritos, sempre foi dessa forma. E a Santa Missa, ela não pode ser mudada. Por que ela não pode ser mudada? Fala mais alto, fala mais alto. Seguir como aconteceu. Seguir como aconteceu, seguir o rito. Porque é dessa forma que Jesus pediu, dessa forma que os apóstolos fizeram. E se ela for mudada, logo a gente acaba com a missa, acaba-se o sagrado. Como é que os sacramentos acontecem? Existe uma forma. Qual que é a forma do sacramento? As palavras, elas podem ser mudadas? Não. Se essas palavras forem mudadas, não é mais sacramento. Da mesma forma a Santa Missa. Existem palavras, formas de celebrar, que elas têm que ser daquele jeito, né? Aconteceu por quê? Eu gostei muito da comparação que o padre fez naquele encontro, né? Que ele citava a Santa Missa como, né, um tubo de água passando ao longo da história, né? Nasceu na cruz, né? E vai se perpetuar até o juízo final. Então é um tubo de água que está passando. E quando nós estamos na missa, nós abrimos um registro para aquele momento. Aquela água está sempre passando, a missa está sempre acontecendo. A missa é sempre a mesma. Não existe várias missas. Quando nós vamos para a missa, é sempre a mesma missa, né? Então isso é um kairos, um tempo fora do tempo cronológico, né? Por isso que a missa não pode ser mudada. Ela é sempre a mesma, ela tem que ser sempre a mesma até o juízo final. Então, Eu gostei do padre, né? Quantas vocês foram? Não, brincadeira. é isso aí. Então é sempre a mesma missa. Essa é a questão. Então a gente tem que ter essa percepção, que quando entramos na missa, nós saímos do nosso tempo cronológico. Nós estamos sendo levados até aquele momento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O momento em que Jesus está na sua paixão e morte e ressurreição. Então nós somos levados e nós celebramos lá com Cristo aquele caminho novamente. Isso é a Santa Missa, certo? Então, continuando, né? Falei um pouco sobre Calvino, né, em Genebra, o que ele fez, né, quando ele se separou da igreja, falando que ele tirou tudo que estava na igreja de imagens, vitrais e gestos, roupas, e tornou a igreja uma sala de aula, onde as pessoas só eram ensinadas e cantavam. Tirou tudo aquilo que era os ritos, os detalhes, né? Desconstituiu totalmente o que era sagrado, para mostrar que ficou um vazio, esvaziou, e que tudo aquilo que a gente vê na missa, os arranjos, a posição de cada item na igreja, o altar, a cadeira, o ambão, as vestes, as músicas, as velas, as imagens, tudo tem um sentido de estar ali. E se assim não fosse, a gente começa a esvaziar,
E a gente vai virando, de alguma forma, protestante dentro da igreja. Ah, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não... É só a Bíblia que importa, é só o Espírito que importa, né? O que foi a heresia cátara, né? A obigência, né? Foi isso, né? Só o que é espiritual importa. Aí chegar num ponto que o que é material é impuro. Chegar num ponto, opa, então não precisa ter criança é material, é matéria, tem que matar, não tem que nascer. Umas loucuras. As coisas começam a ter um desvaneio, porque elas saem daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a Santa Igreja, né? Então a gente não pode se esvaziar dos detalhes. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. E cada detalhe importa, principalmente na Santa Missa. Ela é dessa forma e ela tem que ser preservada dessa forma, né? Infelizmente tem coisas que se perderam, infelizmente, não deveriam, mas ela está aqui da forma que está, então a gente tem que manter isso. E a nossa postura, a nossa vida, o nosso testemunho dentro da igreja, ele é muito importante também, né? Então nós fizemos parte disso, certo? Então continuando, né? Comecei a falar que a Santa Missa para nós começa onde? Em casa. Começa em casa, né? Já num silêncio, já num jejum eucarístico, já com a roupa que a gente vai preparar para a Santa Missa, começa em casa. Então isso é importante. Então a gente já vai entrando no mistério a partir da nossa casa, né? Não é o dia do barulho antes da missa, da comilança, não é o dia do festerê, não, é o dia de começar, é o momento de começar a se concentrar e se preparar para entrar no mistério, né? Então caminhando para a igreja, indo à igreja já adentrando ao mistério de Cristo. E para o padre a Santa Missa começa na sacristia. Por quê? Ele vai se preparar como Jesus no Getsemane. Ele está se preparando, ele está se vestindo para o sacrifício. E cada peça de roupa que ele coloca existe um sentido e uma oração. Então ele bota uma peça de roupa, a alva, a túnica, a estola, ele bota a casula. Então cada vez que ele coloca, ele faz uma oração. Ele está se revestindo para entrar no sacrifício como sacerdote. Ele vai ser em persona Christi naquele momento na Santa Missa, perfeito? Ontem eu gostei da fala do diácono, ele pediu desculpa depois, ele disse, quem foi chegando eu não cumprimentei, né? Porque eu estava me preparando. Ah, é? Ele usou essa fala. Sim, é isso aí. O pessoal tem maneira de chegar e cumprimentando. Mas ele estava na porta da igreja daí. Daí a ideia é a sacristia, né? Só que na porta é inevitável que as pessoas cumprimentem, e eu vou cumprimentar sempre também. Só que tem que ser um modo mais contido, mais silêncio, né? Padre sua bênção e sair. Nada de querer, não sei o quê, contar história. Não, vamos ser contido. Cumprimenta, pede a bênção e passa. Tá bom? Então, continuando, né? Nós vimos que nos folhetos vocês podem ver, então, que a liturgia da Santa Missa é separada em dois grandes momentos. Inicialmente a liturgia e depois a liturgia eucarística. Então são esses dois grandes momentos. Antes da liturgia da palavra nós temos o quê? Ritos iniciais. E depois da liturgia eucarística nós temos o quê? Os ritos finais. Tá, perfeito? Então são esses 4 momentos que dividem basicamente a Santa Missa. Passando para frente aqui, né? Então aqui nós chegamos no último encontro, que aí nós começamos a passar a organização da igreja para a Santa Missa. O que é o presbitério? O presbitério é o... agora a gente está falando do altar ali dentro. O presbitério é onde ficam as cadeiras. A parte mais elevada. É a parte mais elevada, né? Parte mais elevada. Perfeito, tá claro para todo mundo, né? Jéssica? Tá. O altar. É a mesa. Depois temos lá mais o quê? Importante? O ambão? Ambão? Falasse bar? Falasse bar, não? Ainda bem. Né? Então nós temos o ambão e nós temos a cadeira que é a sede, né? Então altar, sede e ambão. Então o padre inicia a Santa Missa, ritos iniciais. Onde é que ele vai se colocar? Inicialmente? Altar, cadeira, sede, quem dá mais? Ele vai se colocar na sede, na cadeira, inicialmente na cadeira. Alguns padres, ou quase todos, não ficam, vão para o altar. Mas a posição, o lugar dele, até a oração da coleta é na cadeira. Depois dali, liturgia da palavra, onde é que vai a missa? Então ele está na sede agora,
sede como sendo o trono, né? Cristo Rei. Agora ele vai vamos para a liturgia da palavra. Cristo profeta. Então ali nós temos a liturgia da palavra. Até a homilia, até o creio e depois até as preces. Depois nós entramos depois das preces, na liturgia eucarística. Chutou errado, mas valeu. Liturgia eucarística. E ele vai para onde na liturgia eucarística? Para o altar. Então, Cristo que ele é sacerdote, Cristo que ele é sacrifício. Então, são esses 3 momentos, esses 3 lugares em que é celebrada a missa. Terminou a liturgia eucarística, ritos finais, para onde é que o padre vai? Para a sede de novo. Termina onde começou. Então ele vai lá para a cadeira dele, ali ele deveria terminar ali com a bênção final. Normalmente os padres estão no altar, né? Normalmente. Mas o lugar que ele deveria estar era na sede. Esse é o circuito em cima do presbitério durante a missa. Ficou claro? Perfeito. Então, vamos continuar. Só eu vou botar algumas características, depois a gente vai entrar na missa passo a passo, tá bom? Então, vocês, não sei se vocês observam que na igreja nós temos cores que vão mudando ao longo do ano. Observaram já ou não? Que cor nós estamos agora na época quaresmal, basicamente? Roxo. Por que é o roxo? Porque lembra a penitência, né? Então tem um penitencial, uma cor mais introspectiva, né? Então nós temos o roxo, ele está presente agora na quaresma, está presente no advento, que são as 4 semanas antes do Natal, que é uma pequena quaresma, se vocês observarem também. A preparação para o Natal é uma pequena quaresma, quando chegar lá vocês observem. Antes da Páscoa, finados também, né? Então a cor de arrependimento, conversão, de introspecção. Nós temos os padres na cor branca, liturgia na cor branca, quando são as grandes festas da igreja. Então, eventualmente, em grandes festas, o padre está na cor branca. Nós temos o vermelho, que está em Pentecostes. Pentecostes vai ser daqui a quanto tempo, pessoal? Alguém sabe? Festa de Pentecostes? É isso, só voltando. Só o padre usa essa cor, porque já estava de vermelho. Pode também dar vermelho. Não, ontem é vermelho. Na quaresma, em geral, era roxo. Aí ontem é vermelho porque é sexta-feira da Paixão. Aí é vermelho, ontem era o dia de usar vermelho. Era o mais padre e diácono. Eles têm que usar as mesmas cores. A cor é... Hoje já é roxo. Eu acho que hoje não vai ser roxo. E eu confesso que eu não sei qual a cor. Mas nós vamos estar todos na celebração à noite para a gente descobrir juntos. Mas vai ser dourado hoje. Não, porque hoje é entrando já na Páscoa. Então, assim, ou branco ou vermelho ainda, mas vermelho é mais cor de martírio, sabe? Então, acho que vermelho não vai ser. Talvez branco. Talvez branco. Vamos ver. Eu não sei falar, sinceramente não sei. Mas voltando então, esclareceu? Então, daqui a quanto tempo a gente vai ter a festa de Pentecostes? Alguém sabe? Eu estaria 40 dias. Né? 40, quem dá mais? 50, 50, acertou. Chute legal, né, cara? Chute certeiro. Então, assim, daqui a 50 dias nós temos a festa de Pentecostes na igreja. Nessa festa de Pentecostes vai usar o vermelho de novo, porque é o Espírito Santo daí, certo? Por que daqui a 50 dias? Alguém sabe? Porque nós celebramos o dia em que o Espírito Santo desceu sobre Maria e os discípulos reunidos no cenáculo. O dia que eles foram crismados. Foi 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, quinta-feira não teve a unção dos olhos, foi, né? Santos Olhos, é. Santos Olhos, Isso, lá na catedral. Foi lá, isso mesmo. Quinta-feira teve, Quinta-feira Santa, porque é o dia que os padres renovam seus votos, né? Porque é o dia de instituição do sacerdócio, Quinta-feira Santa. Então eles fazem essa missa de renovação dos votos e da bênção dos olhos sagrados, que vão ser usados para a crisma de vocês, para o batismo, para a unção dos enfermos. Perfeito? Tá, só um. No caso, Jesus vive amanhã, depois ele fica 40 dias na terra, ele sobe. Aí depois, no 10º dia depois disso, ele desce de novo. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, sobre os discípulos reunidos no cenáculo, exatamente. Então isso Jesus ressuscita, permanece 40 dias ensinando para os apóstolos e discípulos muito daquilo que não está escrito na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Muito, sacramentos, muito. Aí depois ele ascende aos céus. Questão
pelo campeonato deveria saber. Quando Jesus desce ali nesses 40 dias, todos aqueles que julgaram Jesus veem Jesus? Quando ele está 40 dias na terra depois da ressurreição, não. Não são todos. Quem vê são discípulos. Não só os discípulos. Muita gente vê, mas não todos, eu diria. Só que isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, eu não sei te afirmar, né? Mas não todos. Eu posso afirmar que não todos. Por que que não todos? Porque os sumos sacerdotes, depois disso, eles ficaram pregando que os discípulos esconderam o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Existiu esse movimento para apagar o cristianismo à sua época, né? Mas impossível de esconder, né? Então, mas nem todos, por esse motivo. Então, ele não aparece mais publicamente como aparecia antes, na sinagoga, no templo, não. Ele está mais restrito ao grupo dos discípulos, dos apóstolos e as pessoas mais comuns, digamos assim, né? Por quê, como, eu não sei te falar, mas é isso, tá? E aí, então, ele fica nesse tempo, depois ele sobe aos céus e 10 dias depois, então vem o Espírito Santo, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nós vamos ver aqui depois, aqui no ciclo pascal, né? Onde é que está aqui? Ascensão, Pentecostes, aqui ó. Ascensão do Senhor, né? Nós vamos celebrar, está lá a Páscoa, passa 6 semanas, vem a Ascensão do Senhor, passa aqui 1 semana, Pentecostes, certo? Vocês podem ver aqui. Então esse aqui é o ciclo das missas da igreja, da liturgia inteira do ano. Eu já mostrei para vocês, né? Estamos agora no ciclo da Páscoa. Depois de Pentecostes tem a Santíssima Trindade de Corpus Christi. Passando o Corpus Christi a gente entra num tempo comum, que é esse verde aqui. Termina o tempo comum com Cristo o Rei, onde nós entramos no ciclo do Natal. Aí é o Advento, as 4 semanas antes do Natal, depois as festas, as solenidades depois do Natal, até o batismo de Senhor, onde Jesus se batiza, né? Então, Natal, Jesus nasce, 10 anos, Jesus é perdido no templo, começa a vida pública de Jesus com o batismo. Batizou, entra no tempo comum de novo. Chegou na Quaresma, quarta-feira de cinzas, Jesus vai para o deserto e entra no ciclo da Páscoa, 40 dias. Chega na Páscoa, aqui estamos. Então Jesus morre, a paixão, morte e ressurreição. 10 dias depois da Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi. Terminou a festa de Corpus Christi e entra no tempo comum. E assim a gente vai se repetindo. Dá quantos dias do Pentecoste até Corpus Christi? Que pergunta difícil, eu não sei te falar. Vamos pesquisar. Mas eu acredito que não é muito tempo depois. Normalmente é julho. Junho, é. Normalmente é Corpus Christi, normalmente é junho. E assim, convido todos já, a gente não vai estar mais comunicando, né? Corpus Christi aqui, construção dos tapetes, participem. Vamos se colocar à disposição da comunidade para ajudar lá, pintar um pó de serra, fazer um desenho, muito bom. Isso aqui são coisas que a gente tem que estar inseridos. Como igreja, para a gente ir vivendo. A gente não pode perder de foco isso, nada disso. A gente não pode deixar de participar. Porque se a gente vai deixando de ir para cá, daqui a pouco a gente deixa de ir para lá, daqui a pouco a gente... nem precisa tanto, né? Daqui a pouco a gente vai para lugar mais nenhum. Vocês entenderam? A gente não pode deixar. Nós somos católicos, somos cristãos, a gente tem que marchar nesse caminho de Jesus. E isso a igreja nos traz todo ano. Por quê? A gente vai lembrando, a gente vai vendo, a gente vai esquecendo, a gente vai recordando, a gente vai, aqui está errado, a gente vai se corrigindo, a gente vai se santificando. É uma estrada para o céu. Perfeito? Então, na festa do Pentecostes, vermelho. Voltando para cá, né? Vermelho, festa dos mártires, celebra um santo que foi martirizado, vermelho, porque lembra o derramamento de sangue, né? Domingo de Ramos, vermelho, Sexta-feira da Paixão, vermelho. Verde, então, quando o padre está de verde, o que a gente celebra na igreja? Tempo comum. O pessoal está esperto, está ligado, é isso aí. Tempo comum. Então, o padre está de verde, é um tempo comum. Não existe uma festa específica da igreja, um tempo específico, ou uma festa de um santo, não. Verde é um tempo comum, que a gente vai passando os evangelhos, as histórias, vai aprendendo, sendo catequizado. Catequese continua na igreja, povo de Deus, né? Acabou a catequese aqui, o milho do padre vai ter a nossa catequese. Quando que a gente tem catequese? Todo domingo, na Santa Missa. Ponto. Ele vai falando todos os evangelhos, e a gente vai caminhando com Jesus, e o padre vai pegando a história de Jesus, vai trazendo para a nossa realidade, vai nos corrigindo, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim, e a gente vai se santificando. Depois tem o Rósio, que é o 3º domingo do Advento e o 4º domingo da Quaresma, né? Então é um
róseo, meio puxado para um rosa, quando o padre está com essa casula, é porque é o dia da alegria dentro do Advento, na terceira semana, e o dia da Quaresma, eu acho que é na quarta semana. Quarta? Então, tá ali, né? Quarta semana. Então, o padre está de rosa ali. Ali é um dia que está quase chegando. Então, é o dia da alegria. Dentro do Advento e da Quaresma, que é uma imagem de introspecção. E o preto, que pode ser usado em velórios, exéquias, missa de corpo presente e até na sexta-feira da Paixão. O padre poderia usar preto ontem. Perfeito? Essas são as cores. Então, mais ou menos, elas estão meio que representadas aqui de alguma forma, tá bom? Certo, Lise? Anne? Certinho? Tá. Te chamei de Lidiane alguma vez? Não. Ah, graças a Deus, então. Círculo do ano litúrgico, então, aqui, né? Então, inicia-se com o primeiro domingo do Advento, o ano litúrgico para a Igreja Católica. Quando começa o ano novo da Igreja? Primeiro domingo do Advento, não é no primeiro do ano de janeiro. A Igreja começa o ano novo no primeiro domingo do Advento, aqui, ó, lá no início de dezembro. Então, ali começa um novo ano para a Igreja. O que é um novo ano para a Igreja? Novo ano para a Igreja significa que nós vamos mudar o Evangelho que nós vamos acompanhar durante o ano. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. E ano C, Lucas. Então, A, B, C, né? Se eu não me engano, estamos no ano A em Mateus. Olha na folhinha aqui em cima. Ano A aqui, ó, embaixo do quinto domingo da Quaresma. Olha ali. Ali está o ano que a gente está, na primeira página. Lá em cima, ó. Lá em cima aqui, ó. Deixa eu dar licença aqui. Aqui em cima, ó. Observem. Localizaram? Então aqui quando a gente... que ano que a gente está? Estamos no ano A. Então ano A, Evangelho de Mateus, o primeiro evangelista. A, primeiro evangelista. B, o segundo. C, o terceiro. Mateus, Marcos e Lucas. Então, começa quando? Ciclo do Natal. A gente vira o ano. Aí estamos no ano A. Quando chegar lá em início de dezembro desse ano, a gente começa o ano B. Muda o evangelista, os evangelhos. E os evangelhos dos dias especiais, aí são sempre São João. Perfeito? Festas, Pentecostes, possivelmente, Domingo de Ramos, Sexta-feira da Paixão. São João é reservado para as datas especiais. Ô Rodrigo, só uma pergunta que eu sempre tive dúvida, mas agora acho que mais ou menos eu já entendi. Porque assim, esse ano a Páscoa caiu numa data, o ano passado foi noutra, e assim vai. É porque daí tem que essas contagens de tempo, né? 40 dias, 60... Mais ou menos. O que determina a Páscoa? E determina o resto tudo, na realidade. É a primeira lua cheia depois do equinócio de outono. Ficou claro? Tem o equinócio de outono, né? É um movimento... eu não sei quando foi o equinócio de outono, mas essa é a regra. A primeira lua cheia depois do equinócio de outono, já vamos saber quando foi. É a sexta-feira da Paixão. Toda sexta-feira santa lua é cheia. Se vocês saírem de madrugada para caminhar, lua cheia. A primeira lua cheia depois do equinócio de outono é a sexta-feira santa. Isso determina tudo. Por isso que todo ano, conforme o calendário lunar, a Páscoa avança ou recua um pouquinho. Porque essa primeira sexta-feira depois do equinócio de outono é a marca do calendário. Certo? Isso desde 1300. Essa data ela foi marcada pela igreja em 1300, Concílio de Nicéia. Então, a partir disso, a igreja sempre celebrou com a mesma condição. Então, pode-se dizer que pode até acontecer na Lua, calendário lunar. Mas isso possivelmente devido ao contexto em que aconteceu a paixão de Jesus Cristo, né? Possivelmente lua cheia. Então, relacionaram com o tempo e determinaram esse marco, certo? Então, ela vai caminhando, porque o calendário, possivelmente o calendário juliano que a gente usa hoje, né? Não é o mesmo que se usava na época de Jesus, né? Então, a contagem dos dias era um pouco diferente, eu imagino. Posso estar errado o que estou falando, mas eu presumo que seja isso, tá? Continuando, então. Nós temos os ritos iniciais, então, da Santa Missa. Nós temos a liturgia da palavra, deixa eu ver. Opa, desculpa. Estava falando das cores, né? Já passei isso aqui. Nós temos, então, durante as semanas, as leituras e evangelhos que acompanham o ano, né? A liturgia diária. Eu até trouxe hoje para mostrar para o pessoal que eu peguei esse mês. Pegasse? É interessante, ó. Isso. Cada um que você acompanha.
Isso aqui é a liturgia diária, povo de Deus, ó. Muito legal se todos tivessem, tem na internet também. E é bem baratinho. E é bem baratinha. O que tem aqui? O evangelho de todo dia, a leitura de todo dia, o salmo de todo dia. Né? Então, acho que aqui tem a celebração todo dia, né? Então, eu quero ir na missa durante a semana. Não tem folhinha, né? Aqui. A oração, os evangelhos, parará, tá tudo aqui. Quando a gente vai na missa durante a semana, isso aqui é o guia, a liturgia diária. E aí, como é que funciona a liturgia diária? Como é que funcionam os evangelhos? Na semana, aí não é ano A, B e C, aí é ano ímpar. Anos pares e anos ímpares. Anos pares tem uma sequência, anos ímpares outra sequência. E aí depois vai repetindo. Basicamente isso. É assim que se organiza a liturgia dos evangelhos. E assim a gente vai passando a liturgia, os principais livros da Bíblia, os evangelhos e o Antigo Testamento. Praticamente vai percorrendo toda a Bíblia ao longo dos anos. É assim que funciona a catequese, a igreja e a nossa formação. Tá bom? Então aqui, bem lembrado. Legal. Para quem não tem tempo Legal que você trouxe. ler a Bíblia, é Bem legal, né? Todo dia. Aplicativo, né? Isso é a mesma coisa, liturgia diária. É isso aí. Então, povo, vamos lá, continuando, né? Então, quando vocês tiverem uma missa no meio da semana, o padre vai ler esse evangelho aqui, que está na liturgia diária, ou que está no aplicativo. Não é o mesmo do final de semana. É muita coisa, mas vamos continuar. No sábado, o que acontece no sábado? Sábado, quando a gente vai na missa à noite, a liturgia é do sábado ou do domingo? Por quê? Sábado não tem liturgia? Porque a gente está na espera de Jesus. É porque é o seguinte, sábado tem uma liturgia própria para o sábado, como todo dia tem, sábado também tem. Se a gente for uma missa às 3 horas da tarde no sábado, a liturgia é do sábado. Se a gente for uma missa depois das 6 horas ou após as 3 horas, a liturgia é do domingo. Mas isso é uma questão muito regional do Brasil, assim, que a igreja no Brasil permitiu que o fiel participasse no sábado para aqueles que não pudessem ir no domingo e valesse o preceito. Por isso que a liturgia do sábado à noite é do domingo. Então, teoricamente, eu vou no sábado à noite e não precisaria na igreja ir no domingo, cumprir o preceito. Mas o dia por excelência da Santa Missa é no... Por quê? Que é o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Porque ele ressuscitou no domingo. Por isso que é o dia por excelência. Perfeito? Semana que vem eu vou trazer uma historinha daí sobre a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para a gente sentar e conversar juntos, tá? Então, povo, domingo é o dia do Senhor, o dia por excelência que a gente tem que estar na igreja. Perfeito? Cientes? Só que sábado, então, quem não pode ir no domingo por N motivos, ou por motivos nobres e caros, né? Participe no sábado à noite, que a igreja considera que cumpriu o preceito. Ô, Rodrigo, essa semana, né? É a semana mais importante do católico. Então, de quinta até domingo. Todos os dias. Isso aí. Isso aí. Tanto que assim, na quinta-feira santa nós entramos na igreja, o padre começa a celebração, a missa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós saímos na quinta sem a bênção final. Nós entramos ontem na sexta-feira santa sem a bênção inicial. Nós saímos ontem da sexta-feira santa sem a bênção final. Nós entramos hoje na celebração do fogo, sábado santo, sem a bênção inicial. E nós teremos a bênção final. Inicia-se na quinta-feira, termina-se no sábado de aleluia. Hoje é uma missa lindíssima. Bem solene, bem bonito. Já participasse, não? Não, mas eu vou falar bastante. Vamos? Eu não sei se eu vou conseguir. É uma missa lindíssima, lindíssima. As leituras é mais longas, são várias leituras e vários salmos. Só que o que acontece, né? A gente vai percorrendo lá do Antigo Testamento, a história do povo de Deus, pelas leituras, pelos profetas, pelos salmos, e vai caminhando até chegar na ressurreição. É lindo? Quem compreende o valor, assim, é lindo, é lindo. Tu vai mergulhando no mistério, assim, e vai chegando até a Páscoa. É muito bonito. E aí tem toda a solenidade, né, da bênção do fogo, tem toda a questão do Círio Pascal, então tem várias coisas que é imperdível. Essa missa é a missa mais bonita do ano. Domingo tem história. Domingo tem missa de Páscoa também, que a gente precisa ir também. Domingo de Páscoa, sábado, domingo de manhã, domingo é o dia da Páscoa, né, de fato, né? Mas a missa mais bonita é na Vigília Pascal. Mas domingo é Páscoa, é a maior festa da igreja. Depois da Vigília Pascal, aí pode tirar a gente cobrir lá em casa também. As imagens, pode. Na realidade, se eu não estiver enganado, à noite já não estarão mais cobertos. Hoje na igreja já vai ter descobertos, né? Não sabe o que é isso? Porque cobre? Tu sabe que cobre, né?
Sei. Ah, tá. Então tá. Todos sabem que as imagens são cobertas, né? Não? Temos que ir mais para a igreja aí. Até o corpo de Cristo, na live do Jesus, o corpo de Cristo ficava... Ontem eles descobriram ontem, né? Para poder Veja pés, né? A cruz, né? Mas as imagens elas são cobertas na quaresma como um gesto assim de velar, né? Porque Cristo vai ficar velado, vai ficar no túmulo, digamos assim, por um tempo, né? Então aquela imagem de esconder todas as imagens é a igreja sem Cristo, né? Representa aquele momento daquele vazio em que Cristo morreu, está no túmulo, né? Desculpa? Tipo um luto, assim. Tipo um luto, exatamente. Então, para trazer já esse sentimento, porque são esses que eu estou falando, né? Dos simbolismos que a igreja tem, né? Aquilo tu entra na igreja, aquilo já te traz uma mensagem no coração. Opa, o que está acontecendo aqui, né? Então já te transmite um sentimento de recolhimento, de reflexão. Por que isso, por que aquilo, né? A gente fica um pouco deprimido quando vai... Sim, mas essa é a intenção, né? Tu vê assim, agora vamos lá. É a mesma imagem de nós sem a igreja, né? É nós longe de Cristo, longe da verdade, longe da fé. É aquilo que a gente olha, mas não vê. O que está atrás daquilo? A gente não enxerga porque a gente está longe. Então é a mesma condição. Então esse é o sentimento que a gente tem que refletir. Vou dar uma olhada por via de dúvidas. Opa, chegou a visita. Tudo bem, senhor? Quem que tá fazendo barulho aí? Tudo bom, imagina. Como é que tá? Tá bem? De noite falaria. Ah, tá. Tudo bom, Bárbara? Como é que tá? Tá bem? Tudo? Ah, então tá tudo certo. Deu certo, já veio os boletos. Deu, né? Então tá. Tá, obrigada. Vamos junto, né? Vai dar certo, vai dar certo. Já caminho andado. É isso aí, vai dar certo. Valeu. Perfeito, então continuamos. Que hora é, pessoal? 9h10? Então vamos lá, eu vou dar uma acelerada, tentar, para a gente ir lá para a igreja daqui a pouco, tá bom? Vamos lá na igreja. Então agora eu vou trazer uma... Não tem problema, a gente não vai para uma celebração, fica tranquilo, né? Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Vamos chegar ali agora. Vou trazer uma questão polêmica agora para vocês, que tem as realidades das comunidades também, e que só para a gente ter uma consciência sobre a condição, tá? Quando nós vamos na igreja, normalmente, quando nós íamos na igreja, vou usar o passado, normalmente existia no presbitério o quê? De novo, a sede, o altar, mais o quê? O ambão e mais o quê? Cristo na cruz e mais o quê? Bíblia, não. No centro da igreja, embaixo da cruz, normalmente o que tinha? Ou em algumas igrejas tem? Sacrário. Então assim, qual que era a regra para as igrejas por longo tempo? O sacrário nem sempre existiu. A reserva eucarística nem sempre existiu. O sacrário, ele foi meio que instituído depois de um tempo em que começaram a faltar os padres. Por quê? Quando os padres celebravam a missa, ele contava a quantidade de pessoas que iriam comungar. Quem vai comungar? 30 pessoas. Ele separava 30 partículas, hóstias, para consagrar somente as 30. E aí então ele dava para o povo e não sobrava, não tinha reserva eucarística. Como começou a faltar padres, aí entrou na era de que apareceram os ministros da Eucaristia. Precisava de reserva eucarística. E aí, então, onde é que a gente vai deixar? Então, instituiu-se o sacrário. Jesus Cristo, vive e presente, hóstia consagrada, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, está ali. Então, tem que ter um lugar apropriado para isso. Sacrário, onde colocar o sacrário? Centro da igreja, é Cristo. Cristo é o centro, perfeito? Cristo é o centro. De João Paulo II para cá, depois do Concílio Vaticano II, João Paulo II, tarará, parará. Não sei qual foi assim, um motivo muito prático. Não, eu sei, vou falar para vocês. O sacrário estava no centro da igreja e as peças estavam lá dentro, Jesus Cristo lá dentro. Quando tinha missa, então,
o padre novamente consagrava e tinha Jesus aqui no altar e tinha Jesus lá no sacrário. Ficou meio que redundante assim, né? Mas Jesus já está aqui, né? Mas aí o padre está trazendo, mas já estava ali. Então, por essa discussão meio que fadada assim, que vou chegar lá, determinou-se que o sacrário deveria ficar num lugar ao lado com uma capelinha para oração, como é hoje aqui quando vocês entrarem na igreja matriz. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, ele refletia muito sobre esse aspecto. E aí ele já começou a colher o resultado de ter tirado Cristo do centro da igreja. O que começou a acontecer na igreja? As pessoas entram na igreja católica e muitas vezes olham, parece até uma igreja evangélica, porque parece que as imagens sumiram, o altar, o presbitério ficou esvaziado, não existe mais Cristo no centro. Aí a pessoa senta, daqui a pouco começa um converseiro, tu vai perdendo a noção do sagrado. Sobre aquilo que eu falei um pouco antes, dos detalhes, das coisas. Tu vai escorrendo muitas vezes psicologicamente para as pessoas, Cristo está lá. Então, está lá no cantinho, lá é o silêncio. Aqui meio que está liberado. Então as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. E aí Bento XVI começou a solicitar, não baixou o decreto, mas começou a solicitar que as igrejas mantivessem o sacrário no centro. Porque saiu o sacrário do centro, entrou quem no centro? A pessoa do padre, né? Muitas vezes. O padre está em persona Christi, mas pessoa do padre, né? O humano, o ser humano. Então, tirou-se o Cristo do centro. Uma ação meio que filosófica, psicológica. Tirou-se o Cristo do centro, botou-se o humano no centro, a pessoa no centro. Né? Parou de ser Cristo no centro, ficou antropológico, então, o processo, né? Então a sede do padre, vocês vão ver onde é que ela está na igreja? No centro, porque tiraram o sacrário. Então o padre está no centro. E aí essa mensagem para nós, muitas vezes ela vai nos tirando do sagrado, da mística, da espiritualidade, da devoção. E esse efeito o Papa percebeu. E aí ele começou a orientar que voltassem para o centro. Então agora chegamos cá. Se existir um movimento na comunidade, ou vocês, se der tempo ainda, algumas não dá mais, votem para deixar o sacrário no centro da igreja, por favor. O lugar dele é no centro, Cristo no centro, tá bom? Por isso que as comunidades mais antigas ainda permanecem, né? É uma dó quem tirou. Quando eu vou na igreja que tiraram, recentemente Santa Isabel tirou, né? Santa Isabel tirou, E Morro Comprido, ano passado, não, faz uns anos atrás, Morro Comprido, eles tinham um altar lindo. Eles tinham um altar lindo. Um altar antes do Concílio Vaticano II ainda, de madeira, sacrário no centro. Era linda, a igreja pequenininha. Era lindo aquilo. Aí eles tiraram. Nossa, aí que deu uma dor no coração. Aí tu vai lá, é um vazio. Aí botaram para uma capela lateral. Não estou criticando a comunidade, porque isso teve uma orientação meio que até litúrgica, né? Em função desse movimento. Mas é um pouco triste, assim. Então, né, Santa Teresinha ainda tem, né? Então, bota lá para deixar, tá assim. Nova York, eu acho que tem. Nova York tem, do lado, né? Ou é no centro? Do lado, a última vez que eu entrei lá, faz tempo. Cara, eu acho que foi pro lado, tá? E no Saturno tá no centro ainda. Santa Rosa tá no centro. Esse é o lugar, tá? Ô Rodrigo, será que foi por isso que o arcebispo Arnes criticou a reforma da igreja que teve? Qual é o arcebispo? O Arnes. Leonardo? Steiner? Não, acho que não foi por isso. Ele é bem progressista, eu diria. Por causa da madeira, que era uma armadeira ali. Acho que ficou uma armação muito grande assim. E aí os santos saíram do presbitério, foram para os lados, escondidos. Eu não vou falar muito sobre isso, mas tem coisas que poderiam ser feitas de uma forma diferente, né? Então, só que assim, muitas vezes não é nem a comunidade, isso aí é uma instrução que vem, a comunidade toma uma ação, só que se tu for avaliar o sentido das coisas, não deveria ser assim. Então a gente tem que zelar assim muito por aquilo que sempre foi, porque o que sempre foi se provou de fato que é um caminho seguro
para os fiéis, para os sacerdotes, para a salvação do povo de Deus. Porque o que sempre foi, formou todos esses santos aqui, ó, que vocês apresentaram aqui na frente. O que sempre foi. Simples assim. Eles tiveram um caminho seguro para seguir. E às vezes começam com muitos modernismos na igreja e o sagrado se perde, a essência se perde, né? A situação se muda tanto que desconfigura. Então é isso que eu quero que vocês percebam quando entrem nas igrejas. Analise na igreja assim. A gente entra numa igreja, depois entra na outra e tu vai percebendo que essa aqui parece que, nossa, que vazio que está aqui. A outra parece, pô, isso aqui tudo me lembra o sagrado. Tudo me fala alguma coisa. As estações, os vitrais, o altar, a ornamentação, as paredes, as pinturas. Então assim, percebam, né? E a gente, claro, né, nós temos uma realidade financeira que é muito difícil, porque todo mundo está lutando para manter as igrejas nas suas comunidades. Nem sempre é fácil investir numa igreja, é muito difícil, isso é muito suor envolvido de todos que estão ali. Dó quando investe errado, né? Mas assim, o ideal sempre é manter as características para que você realmente celebre com mais devoção, que aquilo te comunique uma verdade. As igrejas antigas na Itália, como é que elas eram? Esplêndidas. Como é que elas são até hoje? Esplêndidas. Por quê? As pessoas eram analfabetas. Como é que eles ensinavam as pessoas? Pinturas, imagens, vitrais, sinais, capelas, santos. Isso, ensinavam as pessoas assim. As pessoas olhavam e gravavam, elas não sabiam ler. Então isso é para nós também, né? A gente sabe ler, evidentemente, mas aquilo que compõe o sagrado, o ambiente sagrado, ele nos comunica uma mensagem, né? Então quando a gente esvazia, daqui a pouco não sobra nada, entenderam? Essa é a questão. Continuando então, falado sobre o sacrário, perfeito. Aí tem um exemplo sobre isso. Henrique VIII na Inglaterra, vocês sabem, né? Todos já sabem, já falei, todo mundo já decorou, né? Quem que foi Henrique VIII? Rei que fez o que na igreja? A reforma anglicana. Ele cismou com a igreja porque ele ia casar com outra mulher e a igreja não permitia. Eu quero casar, então. Não permite? Então eu vou fundar a igreja, eu sou o Papa agora, e eu vou casar e vou fundar uma igreja. Fundou a igreja anglicana, rompeu com Roma, e aí a Inglaterra é toda anglicana. Basicamente isso. Ponto. Então ele fundou essa igreja, e o que aconteceu? Quando ele fundou a igreja, quando ele se fundou Papa, ele se autoproclamou Papa, ele continuava de alguma forma católico, porque toda a tradição católica ele permanecia. Aí ele escolheu um cardeal para fazer uma reforma litúrgica. Cardeal Thomas Cranmer. Só que esse Thomas Cranmer era totalmente protestante. O que Thomas Cranmer fez? Henrique VIII acreditava ainda, evidentemente, a presença real de Cristo na Eucaristia. Thomas Cranmer fez uma reforma litúrgica na igreja da Inglaterra tão grande que não precisou ninguém falar nada, que a ponto de que passou-se uma geração, a geração seguinte não acreditava mais na presença real de Cristo na Eucaristia. Acabou. De fato ia acabar porque eles cismaram com Roma, né? E ao ponto daqueles padres que, né, cismaram, se tornaram hereges apóstolos, eles também então perderam o sacramento. Mas eles ainda tinham isso para eles, né, que eles, a gente continua aqui, para nós tem. Só que eles não precisaram falar nada para acabar com a Eucaristia. Só reforma litúrgica, só mudaram o lugar de celebrar, os gestos, as roupas, os sinais, as palavras, acabaram com a fé. Para demonstrar para nós, meus irmãos, que tudo isso aqui é importante. O rito da missa é extremamente importante, se já teve daquela forma. As roupas, as cores, as imagens, os sinais, a arquitetura, extremamente importante. Isso nos comunica a fé, Deus, isso nos transmite uma piedade e a forma que a gente tem que se comportar dentro daquele ambiente também. Quando tu vai num lugar que não tem nada, um salão aberto, tu vai de qualquer jeito, né? Agora, tu vai na frente de um juiz, já tem que ir de um outro jeito. Você vai dentro de uma igreja, aqui muito melhor. Percebem? Isso nos comunica a verdade da fé, a verdade da graça. Na Inglaterra agora, muito tempo eles negam os feriados, as celebrações cristãs, e agora eles vão oficializar como feriado nacional o muçulmano. Muçulmano? Uma data. Aí é um outro evento, né?
os muçulmanos tomando a Europa, os muçulmanos vão tomar também a América se as coisas continuarem dessa forma. Pode falar. Tu viste também no Canadá que alguns padres, ao citarem a Bíblia, também Sim. Eles estão querendo mudar a Bíblia, né? Lá no Canadá é o símbolo de uma cultura woke despontada, né? Essa cultura do relativismo, essa cultura de inclusão, essa cultura de que nada é pecado, que tudo pode, todo mundo é livre. Lá é o expoente, né? Então o que acontece lá, a gente vai vendo que vai se refletir de alguma forma, né? Paris, a França, né? Mas, infelizmente, é a luta que nós teremos que travar, meus irmãos. É o mundo que a gente vai encontrando só que a gente vai lendo a palavra de Deus, compreendendo o que Deus já fez na história, pegando impulso para seguir à frente e vencer tudo isso, certo? Por isso que a gente tem que frequentar a Santa Missa, para que a gente possa ter conteúdo dentro de nós, ter fé, ter força, ter coragem, ter o Espírito Santo agindo em cada um de nós para combatermos isso. É necessário, porque senão a gente vai morrer à míngua. Nós precisamos estar na igreja. Continuando. E da mesma forma, uma outra ação, né, que a gente vai chegar depois, comunhão, né? Qual é a forma de comungar na igreja? Que sempre foi, sempre. Quase sempre, né? Teve momentos que não, mas em geral, assim, nos 2000 anos. Qual que é a postura nossa na hora da comunhão? Como é que a gente recebe a comunhão, melhor falando? De joelhos e na boca. Essa é a forma tradicional da igreja, dos fiéis comungarem. Depois do Concílio Vaticano II, em função de uma solicitação, não de uma solicitação, a Alemanha e a Holanda sempre foram muito protestantes. Metade lá era protestante, acho que agora tem muito mais protestante que católico. Na época do Concílio Vaticano II, em nome de um tal ecumenismo, muitas ações foram tomadas para não escandalizar os protestantes, para deixar a igreja um pouco mais acessível a quem era protestante. Isso tudo é a parte de um outro contexto, né? E aí os padres começaram a dar a comunhão na mão e não na boca. Mas eles não podiam estar fazendo aquilo. Foi uma desobediência deles. E aí o Papa Paulo VI, para não criar um caso dentro da igreja, aderiu àquela desobediência e colocou um decreto que os episcopados regionais poderiam determinar a comunhão na mão se assim quisessem. Então, através de uma desobediência, a comunhão na mão passou a virar um critério, mas ela nunca foi critério. Comungar na mão nunca foi critério. Então a gente vai deixando de fazer algumas coisas e quanto menos piedoso nós somos na igreja, mais desacralizado nós ficamos também. Então o que isso faz com Cristo? Não faz nada com Cristo. Cristo continua sendo Cristo, Deus continua sendo Deus. O que isso faz com a gente? Aí esse é o problema. A postura nossa na igreja não é com Cristo. Cristo não vai deixar de ser Cristo porque a gente vai de qualquer jeito para a igreja. Mas o que isso faz com nós? Esse é o problema. Então esse é o ponto. Certo? Continuando. Tem água ali? Eu acho que tem. Dá uma olhadinha, fica à vontade, tá? Se não tiver copo... César, sabe onde tem copo, César? Lá dentro? Dá uma olhada se tem copo, senão dá um grito aí, tá? Então tá. Agora chegamos 9. Meu pai do céu. Não vou dar conta. Chegamos. Só antes chegamos. Quem não estava semana passada? Quem que não estava? Estava mais ouvindo o vídeo. Ah, tá. Conhece? Conhece? Não. Isso aqui é o missal. Isso aqui é aquele livro que o acólito segura para o padre fazer a missa. Então todas as missas estão aqui. Não é a Bíblia. Então nós temos o missal, que é para o padre rezar a missa. Nós temos o lecionário, que fica no ambão, que é para as leituras do Evangelho em dias normais. E nós temos o evangeliário, que é parecido com isso, só que tem uma capa muito mais bonita, que o padre às vezes entra no corredor com ele assim. E quando tem o evangeliário, só tem os evangelhos ali. E ali o padre reza, ou o bispo, principalmente o bispo, reza do evangeliário, o evangelho do dia.
Não do missal, nem do lecionário. Aqui não tem nenhum evangelho, nenhuma passagem, tá? Só para mostrar para vocês. Então agora, gente, esse aqui, o Jéssica, conhece o missal? Já não? Missal? Missal. Isso aqui é o livro das missas, né? Missal romano. É onde o padre reza a missa. Todas as missas estão aqui dentro. Certo? Isso aqui é da Santa Rosa. Mas isso aqui é uma versão antiga. Agora estamos num missal de uma nova reforma, que ele é maior aqui. É o livro que os acólitos seguram, tá? Quando o padre reza a missa, tá? Mas daí naquele vídeo lá, aí tu dá uma olhadinha que eu explico sobre isso, sobre o lecionário, sobre o evangeliário, certo? Importante saber sobre aquilo também. Então agora, gente, eu vou falar algumas coisas que a gente deve, como o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E aí eu gostaria que acolhessem com um coração muito aberto. Ah, tem na Bíblia, Rodrigo? Não, muitas coisas não tem na Bíblia que eu vou falar aqui, mas tem na tradição da igreja, como algo que a gente tem que prezar e se comportar em determinada forma, tá? Então, a missa começa em casa. O que não pode na Santa Missa, de nossa parte? Entrar na igreja na Santa Missa ou celebrações de bermuda, bonés, regatas, blusas de alcinhas para homens e para mulheres. Regatas ou blusas de alcinhas. Não pode. Evitar chinelos, evitar roupas muito coladas que retratem o corpo, evitar roupas que deixem partes demasiadamente à mostra no corpo, decotes, roupas esportivas ou muito chamativas, roupas de praia e roupas de verão. Aí cada um se avalie, certo? Então, nós estamos... Agora vamos lá. Nós estamos entrando no sacrifício de Cristo. Por que não pode, Rodrigo? Ai, tá calor. Nós estamos entrando no sacrifício de Cristo. Como é que nós vamos estar no sacrifício de Cristo, na paixão de Cristo, né? Então, assim, é quase que lógico isso, sabe? É lógico. Não preciso nem explicar muito. Continuando. Então, a gente tem que lembrar que o hábito mostra a dignidade. A nossa roupa, o nosso hábito mostra a nossa dignidade no lugar que a gente está. Com que dignidade que eu estou lá? De qualquer jeito? Então a gente tem que pensar nisso, né? A roupa externa muitas vezes mostra de nós uma atitude interna. Perfeito? Então assim, a roupa da missa era para ser a melhor roupa, de alguma forma, né? Porque nós estamos indo para o melhor lugar que nós poderíamos ir no mundo inteiro. A Santa Missa. Disparado. Então, quando nós somos convocados, né, graças a Deus nunca fui, talvez aqui alguém já foi, para estar na frente de um juiz, como é que a gente vai? Bermuda, regata, vai? Não vai. Mas não vai por quê? É um juiz, né? Uma pessoa. Existe um regimento que tu é obrigado. Então, se na frente de uma pessoa tu vai assim, né, bem vestido, para o sacrifício de Cristo, quem diria, né? Quem dirá como a gente não tem que ir, né? Logicamente, nós não precisamos ir terno e gravata, né? Se for, amém, muito bonito, que bom que foi, ótimo, mas uma roupa que modesta, mas que traga uma dignidade para a pessoa, para nós. Perfeito? Prosseguindo, então este caminho até a missa, né? A gente vai fazer em silêncio, chegando na Santa Missa, então, é um clima de silêncio. Na igreja, observar. Agora mais uma lista para vocês e para nós e para mim. Vou ler. Entrando na igreja, nós fizemos o que primeiro? Sinal da cruz. Procuramos água benta, né? Espero que todas as igrejas já tenham, né? A Covid tirou a água benta e tem igreja que ainda deixou o álcool lá até hoje. Triste, 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 triste. Põe água benta na entrada da igreja. Pô, se você estiver nas comunidades, ô padre, ô CPC, o ministro, água benta aqui, água benta, sinal da cruz. Entramos, fizemos uma genuflexão. Todo mundo sabe fazer uma genuflexão. Ó, um joelho encosta no chão. Não é assim, tá? Assim, sai. Assim não, é o joelho encosta no chão. Isso é genuflexão. Sinal da cruz. Não, aí é problema físico, né? Se vai, não volta mais. Não, aí tá. Aí tu pode. Chegasse no teu limite, tá tudo certo.
No final de curso, né, ô João? Mas é assim. Então a gente entra, faz genuflexão. Vamos escolher um lugar, obviamente. Antes de entrar no banco, a gente faz mais uma genuflexão e entra no banco. Esqueci, Rodrigo. Tá tudo certo, não vai ser preso por causa disso. Normalmente a gente tem que se ajoelhar, voltar para o sacrário, né? Que bom se estivesse no centro, às vezes não está, e faz uma oração. E a ideia então o quê? Faz uma oração e permanece em silêncio esperando o início da Santa Missa, né? Então a igreja não é lugar de barulho. Infelizmente a gente conversa, me incluo, então a gente conversa, principalmente quem trabalha, né, Éder? Quem trabalha na liturgia, tem que se organizar, e isso é um pouco ruim, mas é inevitável. Mas quando a gente só vai participar, vamos tentar manter o silêncio. Se há exposição do Santíssimo Sacramento, voltando um pouco para a genuflexão, sempre que existir o sacrário com Jesus, genuflexão, fechado. Se existir uma exposição do Santíssimo Sacramento, aí são os 2 joelhos no chão. A devoção é maior, Jesus está exposto. Sempre que a gente passar na frente de um altar, se tiver o sacrário no centro, genuflexão. Se não tiver o sacrário no centro, a gente faz uma vênia. A gente passou, o sacrário não está lá, mas está aqui, né? Então a gente chegou, passou na frente, genuflexão, certo? Então, sacrário, genuflexão. Santíssimo exposto, os 2 joelhos no chão. Só o altar, lugar sagrado, a gente faz uma vênia. Ficou claro? Ou a gente vai fazer lá. Entrar silenciosamente, oração, né? Rapaz, vai queimar. Atenção, senhores passageiros, deve-se colocar o seu celular em modo avião na Santa Missa. Santa Missa, povo de Deus, não é lugar de a gente ficar respondendo mensagem, pegando o celular. Não pegue o celular na Santa Missa. Desliguem se possível, esqueçam o celular. Esqueça, não é lugar de celular. Eu quero tirar uma foto. Tá ok. Mas não fiquem mandando mensagem, resolvendo problema, consultando mensagem. Não fiquem, por favor. Não se distraiam nesse sentido, tá? Não é lugar para isso. Expressamente proibido para nós consumo de alimentos, balas, chicletes. Não é lugar de levar comida. Água, excepcionalmente, se a pessoa tem uma necessidade, não é lugar de levar água, tomar água. Não se deve entrar mascando chicletes, chupando bala, consumindo nada. Não é lugar na Santa Missa. Dentro da igreja não é lugar, eu diria. Para as crianças, evite levar até comida para as crianças. Evidentemente, crianças muito pequenas precisam, né? Mas criancinhas aí que já conseguem ficar na escola 1 horinha aí de boa, tá tudo certo. Não vão morrer se passar um pouquinho de fome. Tem que ir educando a criança a suportar aquilo. A não ficar toda hora tomando água, toda hora querendo ir no banheiro. É uma educação que a gente tem que fazer em casa, isso. E já ir puxando para a Santa Missa para que eles se comportem. Se a gente deixar livre na Santa Missa, a criança ela acha que pode tudo. E não pode, tá? Os pais devem levar desde bebês as crianças para a Santa Missa. Mas ela chora, não sei. Leva. Se chora, fica perto de uma porta, né? Já falei no outro encontro. Sai, até a Pamela comentou. Sai, acalma a criança e volta. E educação. A criança vai se educando naquele ambiente. Esse é o processo, tá? Brinquedos não se deve levar para as crianças. As crianças não podem ir na Santa Missa achando que é um lugar que ela vai ficar em distração. Ela tem que ficar, ela não vai entender muita coisa, mas ela tem que começar a entender que o lugar da atenção não é o brinquedo, é o altar. Perfeito? Quando a gente leva brinquedo e dá para as crianças, a gente está dando uma outra mensagem. Filho, que lá não importa. Te distrai aqui, celular, com o tablet. Não façam isso. Perfeito? Então, crianças de colo, né? Já falei, com relação a choro também. Vai um pouquinho para fora da igreja, acalma a criança e volta. Tá tudo certo. Leigos que servem na Santa Missa devem ser o mais discreto possível, com roupas adequadas e também com a circulação no ambiente, né? Evitar circulações desnecessárias. Circular o menos necessário na Santa Missa para resolver as questões. Com relação à ordem na Santa Missa, né? Nós temos uma ordem na Santa Missa, principalmente no momento da comunhão.
Prestem muita atenção agora. Comunhão. Nós somos um povo distinto aqui. A Forquilinha, na região nossa aqui, ao que me consta assim, né? Pelo menos a maior parte da nossa região. Nós temos uma educação exemplar. E gostaria de enaltecer isso para que seja mantida. Quando nós vamos comungar, o padre, o ministro coloca lá na frente, o primeiro banco sai. Depois sai o segundo banco. Depois sai o terceiro banco. Depois sai o quarto banco. Se tem alguém aqui em pé, já espera o outro entrar. Permaneçam assim. Esperem quem está na frente comungar primeiro. Não vamos furar a fila, meus irmãos. Tem gente que sai lá de trás a 150 km por hora e sai atropelando todo mundo. Eu já fui em paróquias aqui de Criciúma. Nós pensamos em sair do banco, parecia um arrastão vindo de trás, assim, a galera correndo para ir chegar na frente, não sei. Povo de Deus, não vai faltar comunhão. Respeitem a ordem. A ordem ela é importante para tudo na vida. Pessoas desordenadas, comportamentos desordenados e reflexos desordenados. Vida desordenada é uma bagunça. E bagunça não combina com a Igreja Católica. Igreja tem hierarquia, tem ordem, tem critérios, tem regras, tem normas, tem 10 mandamentos. Igreja tem ordem. Mantemos a ordem, tá? Então assim, a gente vai comungar, espere quem está na frente de você comungar. Saiu da fila, saiu alguém não vai, evidentemente. Chegou no seu banco, se levante. Aliás, a gente espera a comunhão de pé, a gente não espera sentado. Espere sua vez e saia do banco e pegue a fila normal. Tá bom? Só um detalhe, aqui a gente é muito bom nisso, muito bom, mas tem lugares que é um espanto. Rio Grande é assim, não? Rio Grande? Rio Grande é. Cara, é um espanto. Eu fui uma missa Aqui foi. com o pessoal da Forquilinha do Castro. É isso aí. Então assim, vamos manter isso. Isso reflete muito o que é em nós, tá? Muito. Às vezes a pessoa nunca recebeu instrução sobre isso. Mas é nítida a diferença. É nítida a diferença. Então, vamos manter isso. E a hora da comunhão, o padre encerrou o rito, vai comungar, a gente espera em pé. A gente não espera sentado. A gente espera em pé. Todo mundo senta quase, mas a gente espera em pé. Certo? Tá ok? Eu não vou comungar alguma coisa aí, então não posso comungar ainda. Então, até seria bonito se ajoelhar um pouco, fazer uma breve oração, você não pode comungar, né? Refletir sobre isso. Depois sente-se um pouco ali, até o momento da oração. Mas, para quem vai comungar, espere em pé, espere a vez, ordenado, tranquilo, sem vucu-vucu, porque essa é a forma correta de se comportar, tá? Rodrigo, até algo que eu aprendi que é bom, né? Antes também da gente comungar, de fazer uma referência. Sim, nós temos 3 formas de fazer uma reverência na hora da comunhão. Nós temos 3 formas. Quando a gente vai comungar. Se eu vou comungar na mão, primeiro, se eu vou comungar na mão, a mão ela forma aqui uma espécie de uma cruz, né? Uma mão sobre a outra, uma mão essa mão esquerda, né? Se for destro, né? Mão esquerda em cima muito aberta, né? E antes de fazer isso, tem a pessoa que chegou na sua frente. Antes de chegar, você faz uma vênia, abre a mão, bem aberta, aí você vai pegar a comunhão e vai comungar, certo? Olhar se não ficou nenhum fragmento, se ficou o fragmento você vai ter que, teoricamente, catar os fragmentos para que não fique nada na sua mão. Então essa é uma forma de comungar. Quando você for comungar na mão, então faça uma vênia antes. Se você for comungar, tem outras 2 formas daí, né? Que é uma reverência já no próprio ato, né? Você pode comungar de joelho, daí não precisa fazer a vênia antes, né? Eu vou comungar de joelhos. Então eu vou me ajoelhar, vou comungar na mão de joelhos. Mão assim novamente, de joelhos. Então o ato de você fazer essa genuflexão já é uma reverência. E se você for comungar na boca, então da mesma forma, né? Vai ficar de joelhos, né? De joelhos e a mão aqui posta, né? Para o ministro entender que você quer comungar na boca. Então são essas 3 formas de comungar, certo? Então assim, se for na mão bem aberta, né? Não é pinça, não é isso, não é aquilo, não é outro, né? Não é invertido aqui, assim para que de alguma forma, né? Qual que é o problema da comunhão na mão? Agora vamos lá, né? Você vai pegar, você vai comungar, vai ficar algum farelinho, alguma coisa que você nem vê muitas vezes, e é Jesus que está ali. Por isso comungar na boca é uma forma mais sublime de comunhão.
porque não tem esse perigo, né, teoricamente, de cair um farelo na mão além de quebrar. Rodrigo, eu acho só no meu entendimento, tá? Eu acho uma coisa consagrada para um ministro da aula. Sim. Eu acho que, assim, às vezes é mais quando a gente sabe quem é que está dando a hóstia, uma pessoa que mora Não, ali perto da gente, que sabe como é que é todo o proceder. Eu acho tão uma coisa tão, eu não ponto de vista, tão sagrada para aquela pessoa tão comum ali, sabe? Não sei se eu estou julgando, né? Sim, sim. Não é um julgamento, né? Mas tu falou que às vezes não tem fato suficiente, né? É isso. O ministro foi uma necessidade pastoral. Não deveria existir ministro da Eucaristia, né? Ponto. Fato e tudo, e é isso. Infelizmente não tem padres suficientes, então tem que ter um ministro para distribuir a comunhão. Normalmente a gente sabe, né? São pessoas como nós, né? Pessoas com defeitos, com virtudes, tem dias que não estão muito bem, tem hora que o ministro deixa um furo que não era para deixar, fala o que não era para falar, mas são como nós, então a gente tem que ter nesse momento a caridade também, né? E compreender isso, né? De uma forma que está desempenhando um papel a que ele foi chamado, mas independente da dignidade dele, a gente não olha para isso, porque se a gente se pegar nisso, daí ninguém mais para a igreja, né? Então a gente olha para Cristo. Aí essa postura assim, eu te entendo, eu compreendo, e justamente até a seleção dos ministros, ela passa por isso, né? Existe uma consideração a ser feita bem grande. Às vezes as pessoas vão, daqui a pouco as pessoas eram muito boas, já não são mais, e é natural do ser humano, né? As fraquezas, a gente então tem essa caridade, assim como os outros também têm caridade de nós, né? Então essa é a visão, tá? Outra coisa também, o jeito das pessoas, muitas vezes eu vejo ali na igreja, quando eles recebem a hóstia, tem uns que vêm mastigando, estralando, chegou perto de mim ali, eu escutei o estralo dele mastigando a hóstia. Melhor assim, né? São várias coisas, assim, ó, o momento também que você vai comungar, tem que comungar na frente do padre. Muita gente pega aqui de qualquer jeito, sai no corredor aqui, vai comungar andando, como se isso não fosse nada. Por que disso? Por isso que eu estou falando. Porque foi se perdendo uma coisinha aqui, foi se perdendo outra coisinha ali, foi se perdendo o valor, e chega um momento que a pessoa acha que aquilo não é nada, e vai para a fila da comunhão e comunga. E vai de qualquer jeito, e faz qualquer coisa. Então, isso diz muito de nós. Por isso que nós temos que ter posturas adequadas. Essa postura se chama, esse conjunto de posturas se chama piedade, uma atitude piedosa. Isso nos converte, meus irmãos. É um exercício da piedade quando nós fizemos isso. Isso nos ajuda a converter, nos ajuda a entrar no mistério e ajuda que a nossa fé seja aumentada. A ponto de quando a gente faz de qualquer jeito, tanto faz. A casa tá boa, tá ruim, tanto faz. Tem que arrumar, não, tá quebrado, tanto faz. A telha, não, tanto faz. Daqui a pouco a casa está como? A casa está num bagaço, está caindo, porque tanto faz, a casa cai. Espiritualmente é a mesma coisa, isso diz muito de nós. Então, né, vamos manter assim, né, comungar com devoção, com reverência, com respeito, certo? Continuando então, a roupa do padre. Então o padre, rapidinho, né? Ele vai colocar para a Santa Missa uma túnica ou alva por baixo de tudo, que é sempre branca. Lembra a túnica de Jesus Cristo? Ele vai colocar sobre a túnica uma estola. Aí muitas vezes uns falam, né, que a estola ela vai lembrar as correntes de Cristo, ela vai lembrar a própria cruz de Cristo. Então a estola significa isso, né? Esse próprio martírio de Cristo. Coloca um símbolo que é aquele cordão, alguns padres não colocam, né? Mas é o sinal muitas vezes não. O símbolo é um sinal da castidade do padre. Cingia-se os rins, né? Apertava-se os rins. Então, por isso, antigamente, porque quando as pessoas iam fazer longas caminhadas, elas cingiam a cintura para o rim ficar bem preso e não doer durante a caminhada. E antigamente se acreditava que os impulsos sexuais estavam nos rins. Então, o símbolo ele aperta para dizer que o padre está em missão, está em caminhada, e também como um símbolo de castidade do padre. Então é aquele cordão que o padre enrola aqui, certo? Quando o padre vai fazer um casamento, ele usa esse símbolo, né? Ele deve usar sempre. É que eu vi o padre Israel um dia que eu fui fazer um casamento, ele estava onde ele estava se arrumando e ele estava colocando esse símbolo e apertando bem. É isso aí. Quando o diácono se
transforma em padre ali na cerimônia também tem a colocação, né? Tem, porque daí é a roupa do padre. Ele vai botar a roupa do padre. Mas na missa, No momento da missa, da ordenação dele, isso. Presbiteral, é isso aí. Ele vai botar a roupa do padre, agora ele vai se vestir com a roupa do padre. Então ele botou o símbolo, botou a estola, botou a alva, a túnica, que é sempre branca, e depois ele vem com a casula por cima. Aí eu vou falar o que para vocês. O padre tem que celebrar a missa com essa roupa. Essa é a roupa de celebrar a missa, com a casula. O padre não deveria celebrar a missa só com a estola. Quando o padre está só com a estola, faltou alguma coisinha ali no meio, tá? Deveria estar com a casula, certo? Essa é a roupa que ele tem que celebrar a missa. E aí entra na mesma condição. Estola aqui, falta lá, daqui a pouco só está com a estola em cima da camisa. É a mesma coisa que nós. Vai faltando uma certa piedade e aí algumas coisas vão se perdendo também. Então é importante que ele mantenha isso, tá? Então, missa iniciada, povo de Deus. Que hora é? 9h40? 48. Nossa Senhora. Como é que eu vou terminar isso aqui? Não vou terminar nunca? Se eu faço lá na igreja, eu não faço. Como é que está o tempo de vocês para hoje? Querem ir embora que horas? Tu tem que sair cedo, né? Tá. Não? Não. Tá. Se nós fosse no próximo encontro, como é que a gente quer melhor? Mas a gente vai gravar também hoje, vai? Mas eu queria, na igreja é melhor que todos estivessem, né? Porque... Fala quando? Assim? Dia de semana? Oi? Dia de semana, fala? Na igreja, qual Hoje? dia? Hoje? Hoje. Então a gente podia, porque hoje está todo mundo, né? E agora para lá, fazer lá. Pode ser, vamos tentar. Aí até umas 10h30 quem pode ficar? Aí eu posso ficar vendo tudo como foi mentira, deixa Porque depois a gente queria fazer uma gravaçãozinha com os disponíveis aí, né? Eu estou disponível para gravar, mas eu não posso sair mais tarde. Até que hora? Eu achei que ia ser até às 10. Até umas 10 mesmo, sim. 10h30? Tá, então a gente não vai conseguir nem ir para a igreja hoje. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a catequese às 10. 10 e pouquinho. Depois a gente vai fazer essa gravação do convite para a catequese. Aí, tu tá trabalhando à noite, agora tu pode ter um encontro, né? Hoje à noite eu trabalho amanhã. Trabalho à noite sim. Tá. À noite para ti é tranquilo? Não. Dia de semana. Como é que tá assim? Dá para marcar uma catequese à noite? Os demais? Sim. Pelo menos segunda e terça que eu tenho compromisso. Tá. Quarta, quinta ou sexta, disponível para a maioria? À noite que eu for trabalhar, eu tinha pensado. Isso, daí eu pego um dia que tu não trabalha. Aí nós vamos fazer uma catequese à noite, daí eu vou levar vocês para a igreja. Só a segunda que não tem do nativa, né? Não, daí segunda e terça, Tem lareira. quarta, quinta e sexta. Vai ser o quarto ou quinto ou sexto, o dia daí que o João não trabalha. Eu pego o quarto ou quinto ou sexta, a gente faz daí um encontro à noite com mais tempo daí. Aí eu passo toda a missa lá dentro da igreja. Lá na igreja daí. Não, daí eu combino no WhatsApp ali certinho. Então, que agora a gente vai entrar na missa. Então agora eu vou entrar num passo a passo da missa iniciada, certo? A gente vai falar do ato inicial, nós vamos falar do ato penitencial, do lado do glória, da liturgia da palavra, do evangelho, da liturgia eucarística, da oração eucarística. Aí nós vamos falar sobre essa questão que eu antecipei da genuflexão aqui, de como receber a comunhão, né, como receber. E aí acabou. Não tem vergonha de gravar, não queria gravar. Não, mas é para quem quiser, assim, bem tranquilo, tá? Não é obrigatório. Quem se sentir à disposição, fica tranquila. Só um convite para aqueles que estão aí É só contar a experiência, bem brevemente. Daí o Éder vai fazer um apanhado assim, um vídeo só, né? Vai ser um vídeo só? Vai ser um vídeo só. Vou montar um só depois, né? Tá. Aí pega uma parte de cada um, sabe? Tá. Então, povo de Deus, assim, finalizando essa parte dos trajes, das cores, dos tempos, o restante que antecedeu a isso eu já dei no encontro anterior, certo? Aí nós vamos entrar na Santa Missa num dia à noite, então, na catequese. Beleza. Fechou? Nós vamos marcar, possivelmente, essa semana. Porque sábado nós temos catequese de novo. Tá ok? Não pode? Tá. Eu não sei se eu consigo sábado. Sim, tu comentou, né? Sábado é dia 11, né? Dia 11. O que nós vamos ver sábado agora, então? Vamos lá, ser bem práticos agora, né? Santa Missa aqui, nosso assunto encerrado, tá? Por hoje.
certo? À noite a gente vai continuar. Espero que eu não tenha nada marcado à noite, que ultimamente não tem noite sobrando também. Mas nós vamos entrar nos 10 mandamentos e nós vamos entrar já na preparação para a confissão. Agora é o ponto final, acabou a Santa Missa, 10 mandamentos, preparação para a confissão. Sábado que vem, 10 mandamentos, iniciar a preparação para a confissão. Vamos conseguir terminar sábado? Não vamos. Talvez nós façamos novamente um outro encontro à noite na semana, já para agilizar. Por quê? Dia 18 é retiro, tá? E ontem eu fui convidada para um aniversário, 7 Dia 18? É. Ah, é? Aniversário da minha Vai ser um filha. retiro. Vai ser onde? Vai ser aqui no Colégio das Irmãs. E é que horas? Começa 1h30 da tarde. 1h30. Daí nós vamos ficar à tarde ali e nós vamos terminar de finalizar assim participando da Santa Missa. Esse vai ser o... Então nós vamos encerrar de fato a missa é às 6, né? Às 7 horas da noite, 19 horas daí, tá? E depois você vai confirmar depois qual é o dia da Cristo. Isso, daí assim, o padre passando a Páscoa, ele ficou no compromisso de nos passar as datas. Estou esperando. O Éder também está esperando aí, com relação ao batizado Ele dele. falou ontem no final, eu falei com ele, daí ele falou comigo. Pelo que ele falou, é em maio. Maio? Eu falei, eu tenho que estar esperando você passar a data para ele, mas não é por aí. Sim, sim. Ah, não, tu falasse pra ele? É bom dar uma pressãozinha nele lá. Ajuda. É o último encontro. Dia 18. Então, deixa eu falar mais uma coisa para vocês, tá? Parei. Tá, aqui fechou Santa Missa, a gente continua. Agora vamos virar a página, né? Missal, a Bíblia hoje a gente não leu, tá? Mas tá aqui, vamos ler em casa. Santa Missa, hoje à noite, missa, vamos participar. Amanhã, missa, vamos participar, tá? Voltando, dia 18, a minha intenção é que acabamos com o retiro. Se a gente não conseguir, talvez sábado ou dia de semana, avançar aqui numa preparação para a confissão, ou de repente a gente faça durante a semana uma catequese, sábado a outra, e na outra semana fica muito pesado, a gente faz o retiro e finaliza com uma catequese à noite de preparação para a confissão. Com mais tempo, mais calma, pode ser também. Aí não fica aquela correria para todo mundo, né? Uma catequese atrás da outra, né? E aí encerra. Ou seja, o dia 18 ou mais uma. E aí acabou, tá? Perfeito. Pode ser assim? Ô, Rodrigo, lembrando que tem aquela aula que o prometeu para nós, que é só para a gente tirar as dúvidas, né? Tá. Não, mas daí vai dar certo, vai dar certo. A gente vai tirar a dúvida junto, eu achei. Não. Pegar o retiro, uma parte para tirar a dúvida aqui no retiro. Aqui. Tá, povo, daí assim. Aí, eu falei para os demais que estavam aqui, vou falar para os restantes agora. Que daí a gente terminou a gravação, quem assistiu até o final não viu o que eu falei. Mas apareceu aí no ar uma nova turma de uns 7 ou 8 integrantes que eles tiveram catequese com a irmã Helenara. E aí eles tiveram uma catequese expressa com a irmã Helenara, né? Foi um curto espaço de tempo, né? Vocês tiveram a graça de ter uma catequese mais prolongada, uma formação mais continuada. A irmã Helenara fez uma catequese resumida ao extremo, assim, tipo assim, missão impossível. Irmã Helenara, espero que a senhora não veja esse vídeo. Catequizando, eu botei o canal para vocês, só estou comentando aqui, tá? Vocês, está tudo certo com vocês. Então eles apareceram na turma e eles vão fazer a crisma com a gente. Perfeito? Então no retiro eles estarão junto com a gente. Eu quero marcar o encontro com eles antes do retiro para conhecê-los, porque eu não conheço. Um outro que eu conheço, porque alguns iniciariam com a gente, daí como era sábado de manhã não puderam, daí ficaram esperando a irmã Helenara. Então eles também estão no páreo aí para participar com a gente, tá? Então vai crescer a nossa turma aí para crisma. Pela crisma, primeira comunhão, daí já fizeram, né? Quem vai fazer a primeira comunhão aqui? César? Gislaine? Te falei que a catequese foi expressa. Em outubro do ano passado eles fizeram a primeira comunhão. Já tem, já. Estão na frente da gente. Só esperando a crisma. É que a gente fez particular, né? Isso. Mas... Não, é mais uma... formação prolongada. Não, mas assim, vamos lá. O que aconteceu? Nós não podíamos assumir outro dia, né? A irmã Helenara, a catequese adulta, ela nunca teve um roteiro. Nunca teve. A irmã Helenara tinha uma prática dela. E aí ninguém perguntou para ela como é que ela fazia. E ela fez, como ela sempre fez.
E aí, quando a gente soube, só agora. Eu nem imaginava que eles estavam esperando o crisma, inclusive. Não imaginava, porque daí não estava envolvido nesse processo, estava muito deslocado. E aí surgiu essa lista, daí eu disse, o que é isso? A turma lá, não fizeram isso, não fizeram assim, assim. Aí eu liguei para todos eles, falei com todos. Aí explicaram como é que foi, eu não sabia. Aí eu entendi como é que foi e estou compartilhando com vocês. Mas assim, não fiquem tristes, tá? Vocês tiveram a oportunidade de caminhar um ano inteiro aqui, né? Nós, um caminho de... É isso aí, espero que sim, né? Espero que sim. Então, povo de Deus, só para falar que tem esse pessoal que vai participar com a gente, acolham todos eles com alegria também, né? E agora a gente então vai fazer esse vídeo de convite para os novos catequizandos, tá bom? Queres encerrar ali? Um abraço a todos, Deus abençoe.